Então, vamos lá, questão 63. Vou mostrar aqui o lápis. Questão 63. Dentre as aplicações atuais da genética molecular, temos os testes de identificação de pessoas por meio do DNA. Essas técnicas podem ser usadas para identificar suspeitos em investigações policiais. Consiste em detectar e comparar sequências repetitivas ao longo de trechos da molécula de DNA, regiões conhecidas como VNTR, número variável de repetições em sequência. A figura a seguir ilustra os padrões de VNTR de 4 pessoas envolvidas, uma vítima V e 3 suspeitos, S1, S2 e S3, em uma investigação policial, e uma prova, P, coletada no local do crime. Considerando as afirmações e a figura acima apresentada, responda: a qual dos suspeitos pertence à prova P? Simples, ó. Pegar um pedacinho de papel, se for na prova do Enem, você dobra aqui a própria página, ó, eu indico, e bota isso aqui como, ou usa o cartão resposta com cuidado, para você comparar aqui, ó. Então, ó, eu tenho P, nesse caso aqui, igual a S3, S3 tem esse daqui, vazio, S3 tem também, então aqui em cima vazio, ó, vazio, vazio todo mundo tem. De repente, um grandão, S3 tem também, ó, bate todo com S3. Nesse caso, como não é DNA paternidade, ele tem que dar igualzinho mesmo como tá aqui. Então, a qual dos suspeitos, S1, S2 ou S3, pertence à prova? Justifique sua resposta. Com certeza, sem sombra de dúvida, a S3. Que tipo de material pode ser coletado e servir de prova em casos como esse? Aí eu posso ter sangue, eu posso ter cabelo, eu posso ter fragmento de unha, de pele embaixo da unha da vítima, saliva, sêmen e até objetos. Alguns objetos que tenham vestígio de sangue, por exemplo, ou saliva. Porque os resultados desse tipo de análise têm alto grau de confiabilidade? Por isso, porque nesse tipo de caso o DNA bate idêntico. Então, praticamente não existe pessoas com um VNTR igual um dos outros. Questão 64. Em junho de 2001, foi publicada a sequência completa do genoma humano. Esse projeto contou com a participação de diversos laboratórios que individualmente determinar a sequência de vários trechos diferentes de DNA de todos os cromossomos a partir da amostra de somente um indivíduo, que permaneceu anônimo. Sabe-se, no entanto, que o DNA era de um indivíduo do sexo masculino, porque foi importante determinar essa sequência de DNA de um homem e não de uma mulher. Simples, o homem ele é XY e a mulher é XX. Esse genoma aqui nós mulheres temos. Esse genoma aqui não. Então, de um grupo de 23 pares de cromossomo, eu não peguei 23 pares, eu peguei 23 cromossomos. Mais um, que foi o Y. Não precisa eu pegar o par, porque o que veio da minha mãe e o que veio do meu pai são homólogos. E homólogo quer dizer o quê? Determinam as mesmas características, mas não são iguais. Eu não quero saber se aqui tem cor de cabelo loiro e aqui tem cor de cabelo preto. Eu quero saber que aqui tenha a definição de cor de cabelo e aqui tenha a definição de cor de cabelo. É isso que me importa. Questão 65. Também posso dizer aqui, viu, que é 22 cromossomos autossômicos e o par dissexual. Questão 65. A partir da década de 1970, as moléculas de ácido nucleico da célula passaram a ser exploradas através da utilização de novas metodologias, conhecidas como tecnologia do DNA recombinante. Por meio dessa tecnologia, a medicina e a indústria ganharam alternativas eficientes para a produção de grande escala. Aqui em cima, viu? De grande escala.
Onde eu tô? De determinadas proteínas, que antes eram disponíveis em quantidades extremamente reduzidas. Qual é a função das endonucleases de restrição e das ligases na aplicação da tecnologia anteriormente citada? Endonucleases de restrição ou enzima de restrição são fragmentos de DNA que vão cortar o DNA em locais específicos, né? Então, eu tenho como cortar o DNA onde eu quiser. E DNA ligase é aquela que vai ligar o DNA quando eu for recombinar. Então, aquele caso que eu expliquei a vocês anteriormente, se eu tiro o DNA de um indivíduo daqui, eu uso a enzima de restrição, tiro esse pedaço. Quando eu vou colar o outro pedaço aqui, eu preciso da enzima de ligação. Existe como a tecnologia do DNA recombinante. Explique como a tecnologia do DNA recombinante participa do processo de produção de organismos transgênicos. Então, eu só posso fazer isso aqui por conta dessa técnica do DNA recombinante. Senão, eu não teria como tirar o DNA de um indivíduo e colocar outro. Eu só consigo isso por conta dessas substâncias. Cite 2 produtos utilizados pelo homem que foram criados a partir daí. Eu tenho insulina, tenho o hormônio do crescimento, tenho o hormônio, por exemplo, a somatostatina, quase não sai. Tem outros hormônios que são produzidos a partir do DNA recombinante. Tenho também plantas transgênicas resistentes a insetos, entre outros. E aí eu venho para a questão 66 e digo: a identificação da estrutura de DNA foi fundamental para compreender seu papel na continuidade da vida. Na década de 1950, um estudo pioneiro determinou a proporção de bases nitrogenadas que moléculas de DNA de várias espécies. Aí tá mostrando, né? A comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre as bases e que elas formam pares do mesmo tipo em todas as espécies. Sim, não existe diferença, ó. Seja no espermatozoide humano, seja no fígado humano, seja no trigo, seja no espermatozoide do ouriço do mar, eu tenho as mesmas quantidades. É por isso que cuidado, porque às vezes, deixa eu mostrar aqui isso no papel, às vezes eu tenho uma espécie e eu tenho questões do tipo assim. Ele diz que na espécie A foram encontrados 25% de adenina e ele pergunta, por exemplo, como que de quantidade de guanina, quantidade de timina e quantidade de citosina. Simples. Se eu tenho 25% de adenina, eu tenho 25% de timina. Botei um número muito chato, né? Vou botar 20, só para ficar claro. 20% de timina. 20 mais 20, 40. Me sobra 60% que eu vou dividir entre citosina e guanina, sendo 30% de citosina, 30% de guanina. Então, essa proporção aí é uma questão que geralmente cai em vestibular e cai em prova. E aí ele pergunta, né? A comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre bases e que elas formam. A pergunta é essa, né? Pares diferentes de acordo com a espécie considerada, o que garante a diversidade da vida. Se isso acontecesse, nós não tínhamos conseguido trabalhar com transgênico, se isso aqui acontecesse. Pares diferentes em diferentes células de uma espécie, isso aqui é mais absurdo ainda, né? Já pensou se nós viemos todos de uma mesma célula que formou, lembra que eu falo? Quando o pai e a mãe estavam brincando, formou uma célula apenas. Se nós viemos todos de uma mesma célula, então essa aqui seria considerada até um erro maior. Pares específicos apenas dos gametas, pois essas células são responsáveis pela perpetuação da espécie.
Opa, 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 o gameta se soma e forma uma célula que vai formar todas as outras. Aqui é para quem não entende nada de embriologia. Pares específicos somente nas bactérias, pois esses organismos são formados por uma única célula. E aí também, falso, né? A gente poderia até ficar em dúvida entre essas duas, mas a resposta correta é a letra A. E por quê? Porque todas as espécies são universais. Qualquer espécie tem o mesmo DNA, a mesma combinação do DNA. Isso é até uma forma da gente saber, agora que eu percebi que a luz apagou, da gente saber que viemos todos de um mesmo ancestral. Então, esse ancestral primeiro era um RNA, não esqueçam. O RNA deu origem ao DNA, que era de um procarionte. Esse procarionte deu origem a um eucarionte. Antes mesmo da origem do eucarionte, esse procarionte se diferenciou em procarionte fotossintetizante e procarionte quimiosintetizante e procarionte que era heterotrófico e, portanto, respirava. Não é nem um portanto, mas seria mais ou menos isso. Muito obrigada.